aí, Otaku de plantão, como vocês estão também? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje estou vindo com mais uma análise, né, no caso, um episódio de um anime de romance que eu já assisti há bastante tempo e gostei bastante do primeiro episódio, então só vai conter spoiler do primeiro episódio, então se você estiver interessado, né, eu não vou desenvolver muito o anime, a obra como um todo, só vou meio que analisar o primeiro episódio, pois achei ele muito bom, apesar de ter bastante clichê e tudo mais, achei ele excelente, pelo menos para o meu agrado, para o meu gosto. Então vou trazer uma análise somente desse episódio, então me acompanhe, fique comigo para vocês entenderem mais ou menos passo a passo, cena a cena, de tudo que acontece nesse episódio, e assim vocês também vão conhecer um pouco mais dos personagens, né, dos dois personagens principais, que são o casal principal da obra, né, de romance como um todo, que geralmente acontece, né? Então vamos a mais um momento marcante dos animes. O anime se inicia, né, com um flashback, né, um sonho, no caso, né, da nossa protagonista, chamada Futaba Yoshioka. Ela está sonhando, a gente ainda não sabe que é um sonho dela, ela simplesmente está contando um pouco do seu passado, e nesse passado ela está andando, voltando para casa, acaba que começa a chover de repente, né, sem mais nem menos. Ela começa a procurar um abrigo, acha um templo, então ela corre até ele lá e vai ficar abrigada, pelo menos até a chuva passar, pois é uma chuva bem forte. E nesse templo ela acaba encontrando o nosso protagonista, né, que se chama Kou Tanaka. Ele tá lá, ambos agem de uma forma bem tímida, né, um com o outro, eles só balançam a cabeça assim, em sinal de cordialidade mesmo, né, mas não trocam nenhuma palavra. E eles ficam ali meio que um do lado do outro, né? Há uma parede assim que separa os dois, mas os dois estão ali se protegendo da chuva, até que ele fala, né? Tempo louco, não? É uma frase que pode parecer insignificante, né? Mas faz total sentido para aquele momento, mas ela vai ser mais importante no decorrer do episódio, pois realmente, né? Foi uma mudança de tempo muito brusca e isso foi meio para tentar puxar assunto, né? Ela concorda, mas isso não desenrola muito o assunto e ela olha para o chão, vê um panfleto de um festival que vai acontecer na cidade e acaba perguntando se ele vai no festival, né? Falando que ela quer convidar uma amiga, então perguntando se ele ia ou não. Ele não responde para ela, ele se aproxima dela depois e tira uma camisa de educação física e cobre a cabeça dela, pois ela está encharcada, né? Fala que ela vai pegar um resfriado se ela continuar assim toda molhada. Ela começa a se enxugar, né? Ele fala que nunca usou aquela camisa ainda, pois eles estão ainda no início do ano letivo, eles estão ali no colegial, como se fosse o nosso ginásio aqui para o Brasil, né? Mais especificamente na 7ª série. Depois ele fala que usou já uma vez, mas que tá limpa a roupa. Ela não se importa muito, enxuga a cabeça, né? E daí já pula um pouco mais pro dia seguinte, onde ela vem devolver, né? Vai até a sala dele, lá, pois eles são de sala diferente na escola, e vai devolver a roupa já lavada, já limpa, né? E ele acaba meio que convidando ela para ir nesse festival que ela mencionou, né, naquele momento lá no templo. Ele fala, marca um horário lá para se encontrar com ela em frente a um relógio, meio tímido, claro, ele fica tapando o rosto assim com a mão, algo muito característico, né, dele. Ela não responde muito, né, ele fala e meio que também se retira e depois dá mais um pulo, né, não sei se é no mesmo dia ou em outro dia da semana, mas antes do festival. Ela vem sendo importunada ali por um garoto, né, que fala que se ela tá gostando, né, do Kou ou não, porque parece que os dois estão se dando muito bem e tudo mais. Ela pede para ele parar com isso, pois ela tem meio que raiva, né, dos garotos. Os garotos olham muito para ela, gostam dela, acham ela bonita e tudo mais. Isso afasta as outras garotas dela. Elas meio que sentem ciúme, inveja, né, dela, e isso meio que deixa ela isolada, né? Também por ela ser muito tímida, e ela meio que, para se livrar dele, dá um berro, fala que odeia todos os garotos, só que nesse momento o Kou tá saindo da sala e escuta ela falar isso, né? Ele não diz nada, ele simplesmente abaixa a cabeça e segue o seu caminho, né? Vai embora. Ela meio que fica assustada olhando para ele. E depois já pula já para o festival, onde ela está lá em frente ao relógio, no horário combinado, né, esperando por ele, né,
para ter esse encontro, esse primeiro encontro. Ela provavelmente planejava se confessar para ele, pois ela gostava dele. Não mostra muito como eles se conheceram, assim, mas eles já tinham um conhecimento um do outro. Isso só vai mostrar um pouco mais para frente no anime, né? Onde eles tiveram uma pequena relação ali juntos numa brincadeira. Mas isso não é mostrado no primeiro episódio, e sim mais adiante, por isso eu não vou retratar aqui. E ela fica aguardando e ele nunca aparece, né? E aí acaba que nossa protagonista acorda meio que desesperada, o despertador tocando, né? Ela levanta ali correndo, briga um pouquinho ali com a mãe de não ter levantado ela e parte rumo à escola, né? E um time skip já aconteceu, né? 3 anos já se passaram, ela já tá bem mais velha. E na escola a gente conhece, né, ela e as suas novas amigas, né, e vimos sua grande mudança. Agora ela tem amizade, agora ela tem amigas, muito pelo jeito dela agir, né? Ela começa a agir de uma maneira bem truculenta, sendo nada simpática com os garotos principalmente, agindo de uma maneira também pouco suja, assim, né? Ela começa a comer na frente dos garotos de uma maneira nojenta até, né, para afastá-los, né, para que eles tirem os olhos dela. Tudo isso para manter essa amizade, né, que ela tem com as garotas, pois ela não quer que aconteça novamente o que aconteceu no passado, né, que as garotas tenham inveja dela e ela fique sozinha novamente, né. Ela falou que ia mudar e acaba realmente mudando e se tornando essa pessoa aí que não é verdadeiramente ela, né? Ela age meio que forçadamente, fazendo isso para afastar os meninos dela, os olhares, né, dos meninos dela, mas é a maneira que ela achou que seria o mais confortável possível, né? Ela não queria viver naquela solidão que ela considerava um inferno no passado, né? Onde as garotas olhavam torto para ela por conta dos olhares dos garotos, né? Então, ela passa a agir dessa forma, bem esquisita, não penteia muito cabelo, né? Não se cuida muito, realmente bem diferente das outras garotas que querem chamar a atenção dos meninos. Ela não, ela quer o oposto, né? Ela realmente odeia os garotos, ainda tem isso até hoje, e quer tirar toda a atenção deles sobre ela, né? Então vai mostrando um pouco do comportamento dela. Ela vai até a cantina, compra muito pão, muita coisa para comer, e sempre quando o garoto começa a olhar para ela, né, ela escuta um cochicho, ela começa a agir de uma forma bem esquisita, né, para meio que afastá-los, né, tirar esses olhares dela e tudo mais, né, e as amigas dela falam, né, se ela não agisse dessa forma, ela conseguiria ser popular com os garotos, né, mas ela fala que não quer isso, né, que ela jamais vai querer esse tipo de coisa e tudo mais. As amigas ficam rindo ali. É uma amizade meio forçada, você percebe desde o início, né? Não é algo muito natural, mas elas ficam juntas ali, as três, e de repente um garoto tromba, meio que esbarra assim com ela, né, no ombro dela. Ela deixa cair o pão, ele segura o pão, né, antes que caia no chão, meio que olha para o pão e fala pão sem graça, e devolve para ela e simplesmente segue o seu caminho, né? Ele não olha para ela, não olha para trás nem nada. Ela que acaba olhando, né, para ele e meio que o reconhece, assim, um pouco da sua expressão, assim, pelo menos de costas, né? Ela fica um pouco perturbada, né? Meio que lembrou do Cole, né, o protagonista, né, o garoto do passado que simplesmente sumiu naquela época, pois depois daquele encontro, né, que não aconteceu, né, que ela acabou ficando sozinha lá esperando por ele, né, e ele nunca apareceu. Depois daquilo ele se mudou, né, ele saiu da escola, então eles nunca mais se viram, pois depois daquele dia no festival veio as férias de verão, então eles só se reencontrariam depois das férias, só que acabou que o Cole não voltou para a escola, né? Ele acabou se mudando e isso afastou os dois nunca mais se viram desde então. Então ali era o primeiro reencontro realmente, né? Desde todo o acontecido, desde aquele tempo passado. O garoto que ela tanto amou, tanto gostou, né? Talvez o único garoto que ela gostou, muito pelas feições dele. Ela achava ele um pouco afeminado, vamos dizer assim, né? Pois ele era meio magricelo, tinha uma voz mais fina, né? Então isso meio que não assustava ela e ela acabava tendo interesse nele, né? Então ela corre atrás dele até encontrá-lo num corredor. Quando ela vai chamar, né, o nome dele, o Tanaka, né, que é o sobrenome no caso, vem alguém por trás, né, um garoto, e grita, Mabuchi! E ele olha, acaba avistando ela, é claro, né, pois ela estava ali pronta para gritar o sobrenome dele, mas quando ouve Mabuchi, ela fica meio confusa. Ele dá um sorrisinho para ela, o garoto passa por ela, acaba encontrando ali o Mabuchi e os dois seguem, né, não tem nenhum diálogo, nenhuma conversa. Ela fica um pouco aliviada por não ter chamado o nome dele, né? Pelo menos o sobrenome, o Tanaka, pois ela deve ter se confundido. Com certeza não é ele, é outra pessoa parecida, mas não é.
e depois avança para eles voltando para casa, né? De metrô ali, ela tá voltando, caminhando, e daqui a pouco, na frente dela, ela vê o mesmo garoto, né? O tal Mabuchi caminhando na frente dela, o garoto que esbarrou com ela ali. Ela fica meio incomodada, né? E ela dá um gritinho, alguma coisinha assim, que meio que chama a atenção dele, ele para, olha, e ela fala, não tô te seguindo nem nada não, esse é só meu caminho realmente. Ele também não se importa tanto, né? Não diz nada novamente, né? Fica em silêncio e segue o seu rumo até chegarem no ponto, né? Lá daquele início, aonde eles se abrigaram da chuva, né? Pois o templo tá ali, então em vez de ele passar direto, ele acaba parando, olhando para o templo, olha um pouco para ela e vai, né? Entra no templo e vai para o mesmo lugar onde ele estava lá, né? 3 anos atrás. Ela percebe isso, fica um pouco confusa e corre atrás dele, né? E acaba encontrando ele. Ele está sentado lá no mesmo lugar onde ele estava, né? Quando estava chovendo. Naquela época ele ficava de pé. Dessa vez ele sentou ali. Ela se aproxima e fala, Tanaka, né? Tentando iniciar uma conversa, alguma coisa assim, né? Para ver se é ele realmente. Ele olha para ela e fala, não, é Mabuchi, né? Aí ela fica um pouco com vergonha, né? Pede desculpas a ele por ter se confundido e tudo mais. E quando ela começa a ir embora, ele fala, tempo louco, não? Só que não tem mudança de clima nenhum, né? Tá bem ensolarado, então é só para ela remeter, né? Ela lembrar ao que ele disse, né? 3 anos atrás. Aí ela para, olha de novo para ele e fala, é você, né? Tanaka. Aí ele fala, né? Não sou mais Tanaka, meus pais se separaram e por isso eu mudei, né, de sobrenome, agora meu nome é Mabuchi, né, Kou Mabuchi. Aí ela se entende, né, sim, é o mesmo garoto, só que com o sobrenome mudado por conta da separação dos pais, né. Então ele se levanta, os dois ficam ali meio que frente a frente. Ele já age de uma forma bem diferente do que era no passado, ele parecia mais tímido, né? Apesar dele ainda ter alguns traços, né, de colocar assim, a mão no rosto e tudo mais em alguns momentos, mas ainda assim ele é um pouco mais descolado, né? Ele levanta e meio que abre os braços e fala, né, para ela vir abraçá-lo, né? Em remeter aos velhos tempos e tudo mais. Ela fica meio que assustada, pois os japoneses têm muito disso, né, de não permitir muito contato físico, né, e eles não têm nenhuma relação, já não se viam há muito tempo, então meio que foi uma afronta para ela, né, vem me abraçar aqui, né, depois de tanto tempo sem a gente se ver. Ela, claro, não vai, né, ela fica um pouco chateada com isso, e depois ele fala, é verdade, né, você disse que odeia todos os garotos, então jamais você viria até mim, né, algo parecido com isso. Ela fala, sim, é verdade, eu não gosto dos garotos, né? Eu tenho meio que raiva deles, né? Não gosto muito deles, mas com você era diferente, né? Você era o único garoto que eu gostava, o único garoto por quem eu me apaixonei, né? Então, isso meio que mexe com ele fica um pouco tímido, né? Novamente, a gente remete um pouco daquele garoto, 3 anos atrás, ele coloca a mão assim na frente do rosto para tentar esconder um pouco sua expressão, né? Ele fica meio receoso ali. E ela começa a pensar, né, se pode reviver aquele momento, né, do passado, né, esse reencontro pode permitir, né, que os dois finalmente tenham, sei lá, né, um caminho juntos, né, como casal verdadeiramente, né, que isso possa ser reconstruído, pois acabou sendo picotado lá no passado, mas agora há essa nova oportunidade, essa nova chance, né, na vida dela, e ela quer agarrar essa chance, pois foi o único garoto porque ela se apaixonou, então ela quer ter essa chance novamente. Só que tudo muda, né, quando ele fala que muita coisa aconteceu, as coisas mudaram e que os sentimentos, né, que ele tinha por ela eram verdadeiros, ele gostava também dela muito, né, ele também era apaixonado por ela, mas que agora tudo mudou, né, esse sentimento meio que se perdeu, sumiu e não existe mais, e as coisas não vão voltar a ser como eram, né, vai ser bem diferente. Ela acaba ficando triste, né, meio que quase chorando ali na frente dele, assim, ele passa por ela, dá um tapinha assim na testa dela, né, diz aquele famoso, né, baca, né, de idiota, né, e vai embora, né. Ela fala, né, que as palavras dele foram duras, mas que ainda assim, ainda tem lembranças, né, daquele velho Tanaka, daquele velho garoto, né, que ela conheceu 3 anos atrás, né. Então, há essa mistura de sentimentos no coração dela, que ela ainda vai lidar ao longo do anime, né? Pois esse é somente o primeiro episódio. No dia seguinte, né? Ela ainda está um pouco conflituosa ali na escola
e ela vai novamente para a cantina, né, para comprar vários pães, né, tudo mais, como ela sempre faz, e acaba ali tendo um problema, né? Ela acaba comprando os pães, mas não tem uma sacola para colocar os pãezinhos dentro. A mulher fala que acabou, que vai repor, só que ela fala que não precisa, então ela paga a mulher. E quando ela está se retirando, né, a mulher vai embora, meio que lá pegar as sacolas, a outra atendente, no caso, meio que vê ela sem a sacola, então presume que ela não pagou ainda, né? E vê ela se retirando, segura ela e fala, espera, você ainda não pagou, né? Os pães não estão na sacola e tudo mais. Ela fica meio assustada, fala que já pagou e tudo mais, começa uma discussão, então fica aquele dilema, né? Se pagou ou não pagou, né? Ela diz que sim, a outra mulher fala que não. As amigas dela, né? Amigas dela se aproximam e começam a olhar meio torto para ela, né? Em vez de tentar defendê-la, não. Elas começam a suspeitar, achando que ela realmente não pagou e está tentando sair ali sem pagar. Mas ela fala que não, que ela já pagou e tudo mais. E quando o clima já fica bem pesado, aí o Mabut, né? O garoto chega e fala que ela já pagou e a outra mulher está um pouco mais afastada. Ele dá um grito, né? Chama ela. Ela olha e fala, ó, essa menina aqui não já pagou? Aí ela fala, ah, sim, já pagou. Aí a velha solta ela e permite que ela vá embora, né? Só que pro Mabut isso não é suficiente, né? A velha meio que vira as costas e finge que nada aconteceu, só que ele fala, não, você deve desculpas a ela, você acusou ela, né, de estar saindo sem pagar. Então, velha, peça desculpas. Aí a velha já fica meio irritada por estar chamando ela de velha, né? E também não quer se desculpar, mas ela se desculpa de uma maneira bem ridícula, né? Só diz aquele me desculpe meio que forçado, né? Não querendo dizer, né? E tudo meio que se resolve ali. Ela vai lá, né? Acaba agradecendo por ele ajudá-la naquele momento onde praticamente todo mundo estava duvidando dela, até as próprias amigas, né? Meio que duvidam dela ali, não tentam defender em nenhum momento. Ele olha e percebeu isso, né, e fala que aquilo ali é amizade, isso aí não é amizade, vocês só estão fingindo ser amigas, né? E aquilo ali nunca vai agradá-lo, né? Não é algo que ele queira. Ela fala que ele não entende ela e tudo mais, né? Pois ela não quer ficar sozinha, então aquilo para ela é muito importante. Ele fala que não quer saber, que não se importa com ela, né? Que ela pode fazer o que quiser e novamente se retira, né? Ela também fica nessa dúvida, né? Em um momento ele ajuda ela, em outro momento ele trata ela bem mal, né? Indiferente até. E ela fica nessa dualidade sem saber, né, quais sentimentos ter por esse novo garoto, né? E ela sempre chama ele de Tanaka, 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 e ele sempre termina falando, né, que não é Tanaka, é Mabut agora. Ela fica com aquela cara de expressão meio que de raiva, né, de não poder chamá-lo com esse nome, ou dele não gostar de ser chamado, né? Pois o Tanaka não existe mais, ele mesmo diz a ela, né? Agora ele é uma nova pessoa, uma outra pessoa bem diferente do que ele foi, né? E depois a gente vai conhecer o passado triste dele, tudo que aconteceu, né? Mas isso só mais pra frente na obra, não vou me prolongar e não vou explorar como falei, só vou focar nesse primeiro episódio. E o episódio acaba mais ou menos assim, ela pensando, né? Do que pensar dele, vamos colocar assim, né? Nessa dualidade, pensando se ele gosta realmente ainda dela, se não, se ele está tratando ela dessa forma diferente por algum motivo. Ela fica nessa dúvida e isso vai ser explorado mais para frente, né? Enquanto ele continua sendo um mistério, né? Bem caladão, bem quieto, aparecendo uma vez ou outra, e só depois a gente vai descobrir um pouco mais da história dele também. Então é isso, é um episódio muito clichê, né? Pois há essa coisa de correr da chuva, né? De se abrigar, encontrar ali alguém que você já gostava e tudo mais, e dali meio que surgiu um relacionamento. Então tem cenas de clichê, mas eu gosto muito por remeter, né, a mesma cena, entre aspas, duas vezes, uma no passado e uma no presente, apesar de serem de formas bem diferentes, né? Pois 3 anos se passaram, isso mostra como as pessoas mudam, né? Tanto a protagonista como o protagonista também. Os dois mudaram bastante em 3 anos. Ela se tornou uma pessoa tentando ser mais otimista ali, né? Fazendo ou forçando uma amizade ali, mesmo que tenha que mudar a si próprio, né? Meio que afastando os olhares dos garotos para que as garotas gostem dela. E ele sofreu muito mais do que ela, mas eu não vou me estender como falei aqui. Mudou bastante. Tá uma pessoa um pouco mais ou menos tímida, né? Mas ainda assim ainda tem aqueles traços de timidez em um momento ou outro ali. E a gente vê a mudança dos dois nesses 3 anos e todo o relacionamento entre os dois, né, que vai se desenvolver ao longo do anime, né? É um anime de apenas 12 episódios, não tem continuação, né? Não tem fim, vamos dizer assim, o anime, pois não teve segunda temporada.
só acontece no mangá, então é uma pena, eu gostaria que tivesse. Eu acabei nem achando o mangá para terminar de ler, então só vi o anime, a obra mesmo, que é incompleta, como falei. Os 12 episódios não cobrem, né, a obra como um todo. Isso é uma pena, mas eu digo que vale a pena sim assistir esses 12 episódios e tudo mais. Pois é um anime interessante, um anime legal, que tem essas discussões, né, da maneira de você agir, né, se você se importa, né, de se mostrar perante os outros ali, uma forma mais agradável para você atrair a amizade das outras pessoas, ou se você não se importa, né? Pois nesse mesmo episódio tem uma cena que passa muito rápida, né? Onde as garotas amigas dela, né, olham para uma outra garota da sala que vai ter importância nesse anime, né? Ela entrando e chamando a atenção dos outros garotos, né? Igual a Futaba era no passado, né? Era lá no ginásio, né? Fazendo a mesma coisa que ela. E elas olham de uma maneira meio arrogante, né? Olha lá, né? Ela querendo chamar a atenção dos garotos, né? Se embelezando todo e tudo mais. E essa garota, novamente, né? É tratada de uma maneira bem cruel, né? Perante as outras garotas ali da sala. Deixam ela completamente isolada. Mas a nossa protagonista, né? A Futaba, ela pergunta, né? Será que ela sente a mesma coisa que eu sentia, né? Ou será que para ela tá tudo bem assim, né? Ela ficar sozinha ali, não conversar com ninguém. Será que para ela isso tá ok? Ou ela sofre igual eu sofri, né? Então, tem esses pensamentos, essas discussões vão acontecer ao longo da obra. E isso sempre é muito legal, né? Vai desenvolvendo outros personagens ali também, não só os dois, né, principais. Os outros também têm um certo desenvolvimento também. Isso sempre é muito legal de acontecer dentro de uma obra. E eu gosto bastante desse primeiro episódio. Animes de romance geralmente me agradam bastante no primeiro episódio. Me chamam, me prendem muito, né, nesse primeiro episódio. Não foi o único anime de romance que me prendeu, outros também, e eu pretendo trazer aqui também para o canal esses primeiros episódios que me prenderam, principalmente de anime de romance. E eu gostei da obra, né? Não é uma das minhas obras favoritas por não ser completo, né? Tem animes de romance que eu já assisti completos e me agradam mais, né, por ter início, meio e fim. Esse, como não tem, não pode me agradar 100%, mas para a obra que eu acompanhei, eu achei bem legal e gostaria de ter dado continuidade se tivesse, né, continuação. Uma pena que não teve. Mas é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, tenham gostado. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima. お前安いな。そんなんだから友達との関係も安いんだ。